Após um mês de invasão russa na Ucrânia, muitos podem indagar: qual o principal problema que a Ucrânia representa para a Rússia? Resposta: o fato dela existir como nação. Vladimir Putin e o establishment oligarca soviético saudosista russo nunca conceberam a existência da Ucrânia, que os russos chamam de Pequena Rússia, como nação soberana independente. Esta recusa em admitir que os ucranianos existem enquanto povo vem desde os tempos anteriores aos czares. Menos ainda consegue-se admitir a existência do povo ucraniano como uma identidade nacional, uma cultura, uma história e uma língua própria. Ao longo da história, russos tentaram todas as formas de aniquilar os ucranianos como uma identidade nacional e cultural distinta da identidade nacional e cultural russa. Em 1960, a Ucrânia estava sob o domínio da Rússia, que proibiu a publicação e circulação de livros e qualquer produto da cultura do idioma ucraniano, cujo ensino for abolido. Em decorrência, no início do século XX, apenas 13% dos ucranianos eram alfabetizados, pois o ensino da língua pátria era proibido no próprio país pela Rússia. 30 anos depois, os ucranianos experimentaram a tragédia do Holodomor, o genocídio dos ucranianos praticado pelo ditador da União Soviética Joseph Stalin, que ordenou o confisco de grãos e da produção agrícola ucraniana. Milhões de ucranianos morreram de fome entre os anos de 1930 e 1934. Durante todo o período da existência da antiga União Soviética, a Ucrânia viveu sob o jugo do regime comunista imposto a partir de Moscou, mas ao mesmo tempo oferecia uma resistência, ainda que simbólica, por meio de seu governo nacional no exílio, que existiu durante 71 anos. O país somente retomou sua independência em 1991, quando passou a existir novamente como uma nação soberana com fronteiras internacionalmente reconhecidas. Mas desde 2014, sob a forte mão do ditador Vladimir Putin, a Rússia tentou outra vez retomar a Ucrânia para si, repetindo assim o mesmo padrão observado em séculos da história ucraniana. Inicialmente, Vladimir Putin invadiu, tomou e anexou a península ucraniana da Crimeia, diante da total inação e condolência dos Estados Unidos, governados por Barack Obama, e do restante dos fracos e dependentes líderes europeus, muito mais preocupados com imaginárias ameaças do que com os problemas reais do mundo real, como a liberdade e a democracia. No comício de celebração dos 20 anos de tomada e anexação da Crimeia pelos russos, realizado na semana passada, o ditador Vladimir Putin usou os mesmos argumentos usados há quase um século atrás por Adolf Hitler para justificar a anexação dos Sudetos, região do território da então Tchecoslováquia. A presença de uma população alemã na região que estaria sendo reprimida e perseguida pelos tchecos e que precisaria ser libertada pelo Exército de Libertação da Alemanha nazista, ficam patentes as similaridades das justificativas retóricas de Adolf Hitler e de Vladimir Putin para seus respectivos projetos expansionistas. Hitler pretendia desjudaizar a Europa e, ao mesmo tempo, assegurar o espaço vital para a raça ariana pura. Vladimir Putin afirma pretender desnazificar a Ucrânia para cumprir a missão histórica da pátria-mãe russa, sede da terceira Roma de extração ortodoxa estatal, e assegurar a supremacia eslava no leste europeu ou, quiçá, além. A diferença importante dentre esses dois ditadores está na materialidade ou não das vítimas de suas respectivas psicoses revolucionárias. Enquanto os judeus, objetos de desjudaização de Adolf Hitler, existiam como pessoas reais de carne e osso que foram exterminadas. Os nazistas, que supostamente seriam predominantes em toda a Ucrânia, existem apenas na eficiente máquina de propaganda e desinformação russa.
Não se deve ignorar os interesses geopolíticos dos blocos globalistas que estão em disputa nesta guerra. Interesses estes que existem de fato, ou as alegações a respeito da OTAN e de uma imaginária ameaça ocidental à segurança russa. Mas o fato concreto do mundo real e histórico, e não aquele da cabeça do analista de geopolítica, é que esta guerra explica-se fundamentalmente por razões históricas que se mesclam com a cultura. A guerra de Vladimir Putin é para a Ucrânia deixar de existir, pois sua existência como a nação de um povo livre e soberano jamais foi admitida pela Rússia.